Desde criança, eu sempre fui muito magrinha. Os meus braços, sabe, miudinho, minha cintura fininha, minhas pernas fininhas, até o meu pescoço, assim, meio pescoçudinha, sabe? E isso nunca foi um problema pra mim, porque tanto a minha mãe, minhas tias, minhas primas, todo mundo brincava. Eu lembro que a gente estendia um tapete daqueles de corredor na área da casa da minha avó, e eu brincava com as minhas primas de passarela, a gente brincava de desfilar. Então eu sempre passava o ar, tipo, eu quero ser modelo, meu sonho é ser modelo. E os meus pais, as minhas tias, todo mundo apoiava, né? Um falava, ai, sim, tem que ser mesmo, bora, leva, paga, né? Isso nunca foi problema. E então, desde pequena, eu comecei a fotografar com 8 aninhos, eu ia em alguns lugarzinhos, até participei desses concursos de Miss, fiquei em segundo lugar uma vez, ok. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, que eu tava ali no meu 7º ano, mais ou menos, tudo mudou. Porque o meu corpo começou a mudar, os meninos e os garotos também era diferente, a escola, né, que eu tava estudando ia ser uma nova escola. E aí eu comecei a passar por algo tenebroso, coisa que antes, nas outras escolas, era super legal, porque quando você é mais novinha e você é Miss, você desfila, você trabalha com... Todo mundo fica tipo, nossa, que legal! Só que nessa escola ninguém me conhecia, ninguém sabia do meu histórico, outra coisa. Eu tinha sido Miss quando eu era menorzinha, né? Então, tudo era novo, os garotos, eles começaram a fazer piadinhas, começaram a rir do meu corpo, começaram a fazer, tipo, analogias. E isso foi me deixando cada vez mais retraída, né? Porque eu não tava acostumada a ter que me defender. Tipo assim... Eu já tinha ouvido comentários, só que eu tinha uma certeza dentro de mim tão grande de que isso não era um problema pra mim, que eu nunca levei isso a fundo. Eu sempre pensei, a pessoa tá com problema e tá querendo descontar em mim. Só que ali, como eram vários garotos, né, pessoas novas que estavam chegando na minha vida, em vez de eu receber esse acolhimento, eu comecei a receber esse bullying, sabe? E isso foi me deixando extremamente desconfortável. Mas tinha uma garota na minha sala que ela era linda. Tipo assim, ela não tinha a mesma experiência que eu, mas ela tinha o porte pra ser modelo também. Ela era loira natural, um pouquinho morena, da pele meio parda, com o olho verde. Gente, ela era a coisa mais linda, uma boca tipo beiçuda, assim. Ela era muito, muito, muito gata. Eu achava ela linda. E ela começou a me defender. Assim, de graça. Ela chegava e, tipo, começou a espantar. E como ela era muito linda, os meninos meio que, tipo, respeitavam ela, porque ela tinha essa voz. Tipo, sai pra lá, garoto. Sabe, bem filme. E os garotos saíam mesmo e não falavam dela. E ela conseguia lidar muito bem se alguém, tipo, zoasse ela ou algo do tipo. Porque eu acho que ela era tão linda que ela não tinha problema nenhum comigo. Apesar de eu ser bonita, os meus traços, eu tinha imperfeições no tamanho do meu nariz, né? No formato do meu rosto. Tinham coisas que me incomodavam, mas... Quando você olhava no conjunto, era bonito. Quando você olhava isolado, assim, dava aquela insatisfação. E ela super me defendia. E a partir dali, eu meio que... Por mais que eu sofria bullying quando eu não tava com ela. Tipo, os garotos falavam, a protetora não veio hoje? Cadê a protetora? Que não sei o quê. E ficavam chamando ela de protetora. E eu achava incrível ela me proteger. E falava, minha protetora mesmo, vai mexer comigo, vai ter problema com ela. Tipo, era super minha best friend forever. Tipo, uau! E eu cheguei a comentar isso com a minha mãe quis ir na escola. Eu falei, mãe, tá tudo equilibrado, fica em paz, que eu tô com essa amiga e tal. Beleza, se precisar de alguma coisa, a gente corre lá, a gente faz um mutirão, a gente acaba com essa escola. E minha família sempre me apoiou muito. E aí, a gente ali, bate-papo e tal, conversando, saiu um concurso da nossa cidade que ia ter de garotas para entrar dentro de uma nova agência que estava chegando na cidade. Então eles iam selecionar os novos rostos para ser a cara da agência e para fazer publicidades, né, na televisão local, publicidade outdoor, revista, coisas, né, que eu desde a infância já era introduzida no mercado, amei. Beleza, ela também ficou sabendo, mas ela tinha ela ficou um pouco assim, eu acho que eu não vou, os meus pais não me dão o mesmo apoio que os seus. Mas eu super incentivei ela. E toda aquela defesa, todo aquele cuidado que ela tinha comigo, ali, agora eu sentia que era a hora de eu ter com ela. Então, não, você tem que ir, você é linda, você não pode ficar de fora, você tem que ser a cara de lá junto comigo e tal. E ela comprou essa ideia. Ela falou, eu vou pedir pros meus pais, mas quando a minha mãe vier aqui me buscar, você pode, tipo, falar alguma coisa pra ela tentar convencer ela? Eu falei, tá bom. Aí quando ela foi buscar, eu lembro que eu cheguei e falei assim, tia,
a sua filha é uma das meninas mais lindas que eu já vi. Eu sou modelo desde criança. Leva ela nessa agência junto comigo pra gente poder fazer um teste juntas. E a mãe dela falou, tá bom, tipo, ok, vou falar com a sua mãe. E foi isso que aconteceu. Ela falou com a minha mãe, elas combinaram e levaram a gente lá na agência. E aí, chegamos lá no dia da agência, a gente tinha que fazer algumas coisas que eu já estava acostumada desde pequena, que era mostrar como se desfilava em cima do salto alto, né? Fazer o portfólio, que é fazer aquelas fotos com roupas neutras para colocar lá no book deles, para eles poderem vender para as marcas. E fazer fotos perfil também, para mostrar o rosto, coisas do tipo, porque já pensa em publicidade às vezes de joia, de maquiagem, sabe? Tudo isso sempre contou e desde criança eu já estava adaptada com isso. Então foi muito prático para mim. Acontece que a minha amiga entrou pra agência e eu também fui aprovada. E assim, eles selecionaram algumas meninas que as mães não tinham que ter nenhum tipo de investimento porque eles queriam dentro da agência. Outras mães teriam que pagar para fazer o book porque eram bonitas, mas eles não iam ficar sustentando, né? Pelo que eu entendi, eles não iam pagar para essas pessoas, as pessoas teriam que pagar para estar ali, né? Enfim, acabou que na hora de selecionar, de fazer a seleção das garotas, de quem ia entrar para a agência e quem ia entrar para a agência, mas a mãe teria que fazer o investimento, todo mundo ficava elogiando ela. Todo mundo falava, como você é linda, como seus traços são lindos, nossa, seu cabelo é loiro natural, você descoloriu o cabelo da sua filha, nossa, a cor da pele dela, ela bronzeia, ela vai pro mar, ela tá bronzeada. Tipo, as pessoas ficavam elogiando ela e eu, pela primeira vez, deu aquela coisinha de insegurança dentro do meu coração, eu pensei assim, nossa, por um segundo eu pensei assim, nossa, eu incentivei a minha amiga a vir pra agência e ela vai ficar no meu lugar, porque ela é muito mais linda do que eu. Passou na minha cabeça, óbvio. E todo mundo elogiava ela o tempo inteiro, todo mundo falava da beleza dela e tal. Acontece que na hora de você poder fazer as fotos e os vídeos, porque você tem que fazer tipo um videozinho monólogo, que é em frente a uma câmera, e aí você conta tipo um pedacinho de uma história, uma narrativa, alguma coisinha, pra eles verem como você fala, porque pra você fazer um comercial, algo do tipo, você também tem que ter coisas com a câmera. E eu tive coisinhas com a câmera, né, aulas. Então eu sabia me comportar em frente a uma câmera, apesar de eu não ter o hábito. Mas eu lembrava de algumas coisinhas, de como tinha que ser feito. E eu fiz a minha melhor entrega. E aí o que aconteceu? Na vez dela, apesar dela ser linda, princesa maravilhosa, ela não tinha nenhum tipo de introdução ali dentro. Então, na hora das fotografias, as fotos meio que... Ela não era tão fotogênica, apesar dela ser linda. Eles olhavam e falavam assim, não sei se é a pose, eu não sei se é o olhar, não sei. É porque ela não tinha expressão, sabe? Tipo, as fotos ficavam meio que, tipo, tudo com a cara meio sem graça, assim, não tinha uma coisa. Então, eles tentavam e ela não tinha muito jogo de cintura pra lidar com a fotografia, com a câmera. Ela falava muito robótica em frente à câmera, não tinha expressão. E dava pra ver que isso era um incômodo deles, né? Dessa expressão. E na hora de passar o processo seletivo, eu fui aprovada pela agência para fazer parte da agência e ela foi aprovada para pagar o booking. E na hora, eu nem entendi nada. E depois eu fiquei sabendo que na verdade por quê? Porque como eu já tinha essa desenvoltura com a câmera, eles não teriam que investir em mim para isso, sabe? A prática me levaria à perfeição. Já ela teria que realmente fazer parte do grupo, que eles trazem um profissional para dentro da agência para poder ensinar essas pessoas, para dar aula para essas pessoas se desenvolverem com a câmera. Então, ela tinha que passar por esse desenvolvimento. E como eu já tinha esse desenvolvimento, eu entrei direto. E ela tinha que ser pago. Aí, o que aconteceu? A mãe dela gostou muito, ficou encantada, só que a mãe dela ficou incomodada. E a mãe dela ficou tipo assim... Minha filha é a mais linda do mundo e essa aí que nem é tão bonita assim, passou porque a minha não passou. Ela não entendeu. E aí explicaram pra ela e ali a minha mãe falou, olha, a mãe dessa garota não teve uma reação muito legal, minha filha. Desculpa, isso é um pouco de inveja. E sem minha mãe mal sabendo que por dentro eu também tava com esse sentimento antes de eu ser aprovada, mas eu jamais ia
falar isso, eu ia guardar isso pra mim em 7 chaves, eu nunca ia expor que naquele momento eu tava me sentindo menos do que a minha amiga, porque eu queria isso pra ela, eu queria eu e ela assim na capa da agência, sabe, e eu com a minha idade, era essa visão que eu tinha dessa minha amiga, eu pensei, ela é loira, eu sou morena, ela tem o olho verde, eu tenho o olho castanho, ela é meio parda, eu sou branca, então tipo, ia dar aquele contraste assim na foto, muito bonito, e... Então, eu só guardei isso pra mim, mas eu fiquei analisando toda a situação, a mãe dela pagou, e aí a gente tinha que ir todo sábado de manhã pra agência pra poder fazer essas aulas. E foi quando, na escola, ela mudou completamente comigo. Ela mudou completamente. Ela via os meninos já fazendo bullying, rindo, ela já não me defendia, aí eu comecei a sentir. Comecei a sentir, porque não era essa a intenção. Lá nos sábados, pela manhã, ela começou a me desdenhar também, tipo quando tinha aula de passarela, porque ela tinha aula para poder desenvolver outro dia da semana, no sábado era o geralzão da agência, aquele aulão da agência, para não perder o hábito ali, né, de fazer, era 1 hora que a gente tinha, pra, postura, levanta tal, anda não sei o quê, pra saber se tava tudo certo. E aí ela começou a desdenhar de mim, se eu tava desfilando, ela sempre ficava, tipo, com aquelas risadinhas assim, que é horrível. E era só ela, sabe? E ela começou a fazer o quê? A querer intoxicar as outras meninas da agência. A ficarem falando de mim, a poder praticar o bullying comigo ali, dentro da agência de modelo, sabe? O que foi muito doloroso pra mim. Foi muito doloroso, porque eu queria lembrar ela que ela só tava ali porque eu incentivei ela a estar ali, entende? Só que eu não tinha coragem de falar, eu era muito inocente pra isso e eu não via essa maldade, ou eu não queria ver essa maldade nela, né? Aí o tempo foi passando, os dias foram passando, a gente passou por um casting que era de uma marca de blusas, a gente tinha que ir, uma blusa estampadas infantil, para poder fazer o desfile, e ela foi aprovada para poder fazer o catálogo e eu fui aprovada para participar também, só que ela ia ser a capa do catálogo e eu ia estar dentro do livro, entendeu? Da loja. Era uma loja que vende atacado. Então, eles fazem o livrinho e aí o revendedor vê esse livrinho para escolher as peças que ele vai comprar, entende? E ela escolheu para ser a capa, eu tava dentro. E ela, nesse dia, ela chegou em mim e riu, assim, e ela falou, como eu esperei por esse momento. E eu fiquei, por esse momento de quê? Sabe? E aí eu percebi ali que ela tinha uma rivalidade interna junto comigo, que ela se achava mais bonita do que eu, que ela se achava mais merecedora do que eu, que ela se achava mais importante do que eu, mais bonita, mais interessante, mais inteligente, e que eu era uma nada ali pra ela, sabe? Que eu era uma nada e que tipo, eu não sei lá o que passava na cabeça dela. Eu fiquei muito chateada, por um período eu conversei com a minha mãe, falei pra minha mãe que eu queria sair da agência, que eu não queria continuar lá, porque não tava fazendo bem. Minha mãe falou, tipo, minha filha, não faz isso, você fechou o primeiro serviço agora, que legal, você tá entrando agora, não deixa ela te abalar, ela tá querendo te abalar, né, não é assim, ela paga pra tá lá, você tá lá porque eles querem você, não, vamos conversar com a agência. E minha mãe pegou e foi lá conversar com a agência. Minha mãe pegou e explicou toda a situação do que tava acontecendo ali dentro, e aí, não sei se isso foi bom ou se foi ruim, porque a partir do momento em que minha mãe foi lá, dentro da agência, eles começaram a meio que sabotar ela, entende? Porque eles falavam assim, ela é linda, mas o que não? Mas tem algumas questões. Ela é maravilhosa, uma das meninas mais lindas aqui, mas... Entende? E aí eles pontuavam que a mãe dela dava muito problema, que a mãe dela ia nas aulas, que a mãe dela dava pitaco, que a mãe dela queria participar de tudo, que quando eles criticavam, olha, essa foto aqui, muda esse comportamento, muda o rosto. Mas você quer que meu filho e minha filha coloca aqui o rosto? Então, a mãe dela já tinha. Então eles falaram, olha, não fica muito preocupada, não, porque a gente fica feliz quando essas coisas acontecem, quando vocês chegam na gente pra contar que essas coisas acontecem, porque são motivos a mais pra gente até cortar. Sabe? É interessante ter ela aqui porque ela paga as aulas, ela é bonita, ela é uma menina que pode ser vendida, mas a mãe dela é insuportável. A mãe dela é cansativa, a mãe dela é barraqueira, a mãe dela não tem elegância e postura. E a gente fica com medo, às vezes, de vender a menina pra uma marca legal e aí a marca exigir alguma coisa e a mãe querer dar pitaco, brigar com a marca, a gente acaba perdendo a marca como cliente. E vocês nunca deram problema pra gente, a gente vê que você tem desenvoltura, você é linda. E foi ali que eles falaram pra mim uma coisa que me marcou e eu carrego na minha carreira até hoje. Muitas pessoas pensam que ser modelo é apenas ser bonita.
E, na verdade, a beleza tá nos cuidados que eu tenho comigo mesma, a forma que eu me enxergo, o jeito que eu cuido do meu cabelo, o jeito que eu faço as minhas unhas, o olhar que eu tenho quando eu ando, sabe? A alegria de quando eu tô em frente a uma câmera, tudo isso me torna uma modelo. Então a beleza não é... ser modelo não é só na beleza. Não adianta eu ter um cabelo lindo, a pele linda, um olho lindo, se eu não tenho empatia, simpatia, alegria, gratidão, que são coisas básicas que uma modelo precisa carregar, porque o foco é sempre, né, ainda mais eu que vim de concurso, eu sei que a gente carrega essa identidade de representatividade, né? E para você ser uma pessoa escolhida para ser representada, você não basta ser só bonita, você tem que ter outras coisas por trás. E eu era esse cheio, sabe, essa bagagem cheia. Acabou que eles começaram a fazer 2 turmas, uma turma para a galera da agência e uma turma para a galera do ensaio. Então, ela era sábado de manhã e eu era sábado à tarde, fora que ela tinha que ir meio de semana pra ficar fazendo aula, porque ela tinha que se desenvolver mais, o que é legal, porque ela se desenvolveu pra caramba. Mas eu parei de ver ela, e eu só passei a ver ela em alguns castings, quando ela e aquela chata da mãe dela tava, mas a gente parou de se falar totalmente. Na escola, eu continuei passando bullying, mas depois de um tempo, a galera meio que parou também, quando eles, tipo, viam que eu não tava nem aí, sabe? Que, tipo, eu enfiava meu foninho de ouvido na hora do intervalo e ficava, porque naquela época podia, né? Na hora do intervalo eu colocava meu foninho de ouvido e eu não estava nem aí pro que estavam falando pra mim. Eu continuava indo linda, eu ia maquiada, eu ia com o cabelo escovado, eu ia com a unha feita. Acabava que outras meninas começaram a conhecer o meu trabalho, viram que eu era capa também, porque eu também cheguei a sair no outdoor da cidade, né? Então ela saiu numa capa de um catálogo pra uma pessoa, pra uma loja específica, mas eu saí tipo no outdoor da cidade, que todo mundo me via, então a galera da escola começou a me conhecer, as meninas que queriam entrar pro mundo da moda me pediam dicas, até a própria escola falou que queria organizar um concurso na escola e perguntou se eu conseguia ajudar os professores a organizar, já que eu estava introduzida dentro desse mundo. E atualmente eu continuo sendo modelo. Já fiz vários trabalhos pelo Brasil, já viajei vários lugares, até mesmo internacional, para fazer trabalho de moda, de modelo. Tô em capas de vários lugares, de revistas incríveis e maravilhosas. Eu nunca mais tive contato dessa garota, mas pelo que eu fiquei sabendo, quando ela fez 15 anos, ela menstruou, ela engordou pra caramba, ela ficou totalmente diferente, ela continua sendo linda, tá? Ela continua sendo linda, mas ela engordou, depois ela casou, ela teve filho, e eu sei que ela tava trabalhando num lugar da cidade, que sinceramente eu não tô nem aí, mas eu sempre que lembro desse episódio da minha história, eu lembro como é importante a gente ter o apoio da nossa família, o apoio das pessoas na nossa volta, porque se eu fosse olhar pro bullying, pro sofrimento, né, pra desigualdade, se eu fosse realmente olhar com olhar de inveja, eu tenho certeza que eu não teria o que eu tenho e não me olharia com o olhar que eu me olho. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Ai, que coisa mais linda essa história, né, gente? Eu fico muito feliz quando eu vejo meninas que recebem primeiramente o apoio, né, da família pra seguir uma carreira. Uma agência tem um comportamento tão bonito, assim, de olhar o todo, né? Eu acho isso muito bacana, porque infelizmente muitas agências olham apenas o dinheiro, mas a gente vê o retrato, né, nessa história dos dois, a linda, que também tem condição de pagar, e a linda, que eles simplesmente não precisa pagar, que eles simplesmente querem dentro da agência. Isso acontece até hoje, tá? Muitas agências, elas precisam que você pague para realmente te ensinar a ser introduzida dentro desse mercado e dentro desse mundo. E o que eu não acho que isso é errado, tá? Eu acho que isso é certo. Porque você está se desenvolvendo, você está sabendo por que seu dinheiro está sendo usado. E isso pode te beneficiar no futuro, né? E coisas do tipo. Mas tem que tomar cuidado com agências charlatonas por aí, que te passa a perna, que te pega uma grana para você fazer book, nunca mais te apresenta, nunca mais você vê na vida, nunca fez um trabalho, nunca viu o retorno disso. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita agência assim. E fico feliz de verdade que essa modelo entrou em contato, mandou a história dela, uma história de sucesso. E se você também sonhava em ter uma carreira desde a infância e você realizou e hoje você vive desse sonho, me manda suas histórias no storiescanaldeitfalou@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.